Eu vos saúdo com a paz do Senhor, né? Nesta manhã de sábado, último sábado de 2024, não é isso? É isso mesmo, né? Quarta-feira já é dia 1º. Louvado seja Deus. Mais um ano que vencemos. Vimos muito ir embora e muitos ficaram, né? Inclusive nós estamos aí na terra, graças a Deus. Louvado seja Deus, né? E Deus tem cuidado de nós, né, irmãos? Louvado seja Deus. E eu quero dizer para vocês que hoje eu quero falar sobre discípulo. Discípulos e servos. As duas coisas. Qual é a diferença de discípulo e qual é a diferença de servo? Eu quero falar isso com bastante propriedade dentro das Escrituras, dentro da palavra. Louvado seja Deus. Aleluia. O que diz o Senhor? Vós sois meus discípulos se fizerem o que eu vos mando. Louvado seja Deus, né? Então aqui nós vamos ver um exemplo de discípulo que ele se torna amigo do Senhor. Amigo. Ele é um discípulo amigo, porque o discípulo é necessário ser amigo. Por que o discípulo é necessário ser amigo? Porque o discípulo é o que senta à mesa do Senhor. Vocês podem prestar atenção que no deserto, né, muitos servos seguiam o Senhor. Muitos crentes seguiam o Senhor. Mas ele não chamou nenhum deles para sentar à mesa com ele. Ele só chamou aqueles que eram seus discípulos. Pode prestar atenção. Porque o discípulo, se necessário for embora, houve um traidor, embora houve Pedro, que também negou, mas são os que estão mais próximos e os que mais obedecem a palavra do seu Senhor é o discípulo. Aqueles que estavam no deserto, você não veio dizer que eles obedeciam a palavra do Senhor, era muito difícil. Aqueles que estavam acompanhando Jesus à distância, que eram servos apenas, era crente apenas, eles não estavam preocupados em fazer a vontade do Senhor. Eles estavam preocupados com comida. A prova diz que Jesus multiplicou os pães, e eles estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados com cura. Eles estavam preocupados com bênção. Esses não são discípulos, esses são crentes, esses são servos. Louvado seja Deus. E então veja bem, em João 15, versículo 14, diz assim: vós sois meus amigos se fizerem o que eu vos mando. E o Senhor ainda vai mais à frente no jardim. Também, se nós vimos isso no capítulo 14, no versículo 20 até o 24, vocês vão ver o que o discípulo uma pessoa tem que fazer para ser verdadeiros discípulos e não servos. E não servos. Só servo, porque o servo, ainda que ele sabe a vontade do seu Senhor, mas ele não se atina, ele não se preocupa muito não. É como se diz assim, aqui se está na vontade do Senhor, o importante é a minha vontade. Mas o discípulo, ele quer saber fazer a vontade do seu Senhor. Ele está preocupado em fazer a vontade do seu Senhor. A preocupação dele é fazer a vontade do Eterno. Louvado seja Deus. Então, os discípulos, eles têm essa preocupação, enquanto o servo não tem essa preocupação de fazer a vontade do seu Senhor. Louvado seja Deus. Então vamos ver aqui, no capítulo 14 e no versículo de número 20, vamos ler. Louvado seja Deus. Vamos ver o que diz a palavra. Olha só. Naquele dia, vos
conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse será aquele que me ama, e será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Então veja bem, Judas, o não Iscariote, disse assim, disse-lhe Judas, o não Iscariote, de onde procede, Senhor, que está para manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, olha só, essa é a maior manifestação, quero dizer para vocês, essa é a maior manifestação. Olha só o que Jesus disse. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guarda as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada, faremos morada no Pai. Aqueles que me amam, está junto comigo, e fazemos essa morada no Pai. Louvado seja Deus, nele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e as palavras que estáis ouvindo não é minha, mas do meu Pai. Louvado seja Deus. Então a realidade que só é discípulo aqueles que amam o Senhor. Você vai ver o que diz aqui ainda a palavra em Mateus 28, versículo 19. 28 e 19 de Mateus. A recomendação de Jesus. Jesus não manda fazer servo, e de fazer servos, e de fazer crente, e de fazer pessoas para acreditar em mim, não. Ele manda e de façais discípulos. Discípulos. Ele manda que vai discípulo. Porque os discípulos são aqueles que procuram estar na presença do Senhor, procuram sentar à mesa do Senhor, procuram estar na posição de ser convidado para estar à mesa com o seu Senhor. Servo não senta à mesa, mas o discípulo sim. Portanto, ele disse no versículo 19 de Mateus, preste atenção, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês viram a recomendação dele? É que faz discípulo. Discípulos, eles guardam o mandamento, ainda eles perdem até a própria vida, por amor ao Evangelho que o seu Senhor pregou, que o nosso Senhor pregou. Veja que os discípulos do Senhor, Pedro, os demais discípulos, Paulo, foram mártires. Por que eles foram mártires? Porque verdadeiramente eles eram discípulos, e discípulo nega a si próprio. O discípulo, ele consegue negar a si próprio. Mas ainda falando sobre o discípulo, ninguém pode ser meus discípulos. Quem não, olha só, a si próprio. Porque quem não negar a si próprio, não pode ser meus discípulos. Vamos conferir isso? Lucas 14, versículo 26. Lucas 14, no versículo 26. Ele é claro em dizer que aquele que não negar a si próprio não pode ser meus discípulos. Então eu digo para vocês, que eu disse para vocês, tem muito pouco discípulo. Tem muito pouco discípulo. E a pessoa, para ser salva, ele tem que ser discípulo. Ele não tem basta crer no Senhor, igual o povo do deserto. Não basta apenas acreditar, apenas ser crente. Ele tem que negar a si próprio. Ele precisa ser discípulo do Senhor. Louvado seja Deus. Então aqui a gente vai ver aqui no versículo de número 26. Se alguém vem a mim
e não aborrecer seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meus discípulos. Está escrito aqui, parte B do versículo 26. Se você não aborrecer a sua própria vida, negar os seus prazeres, as suas vontades, o seu querer, vocês não podem ser meus discípulos. Uma coisa eu tenho a dizer para vocês que estão presentes aqui, e para quantos que vão ouvir essa mensagem: negar o papai, negar a mamãe, negar o filhinho, negar a esposa, negar os demais, é muito fácil. Agora, eu quero ver é negar a si próprio. A si próprio. A si próprio. O que diz a Bíblia? Não pode servir dois senhores. Ou há de aborrecer um e servir o outro, de aborrecer o outro e servir o outro. Eu quero ver o camarada conseguir negar a si próprio. Se ele gostava de andar de short, sem camisa, de bermudão, ele agora fala assim: por amor a Cristo, eu não faço isso mais. Se ele gostava de fumar, ele vai falar assim: agora eu não fumo mais. Se ele gostava de beber, ele vai falar: agora eu não bebo mais. Se ele gostava de ter duas esposas, agora ele já só tem a dele, só, não tem mais nenhuma. Não tem mais nenhuma aluguel, não faz mais nada. Se ele gostava de torcer para o seu time de futebol, ele fala: agora eu não torço mais, por amor a Cristo. É negar a si próprio. Jesus, quando disse: aquele que não negar a si próprio, não pode ser meus discípulos. Aquela pessoa que gostava de ir à praia, tomar aquele banho de praia assim, nu lá, para aquela mulher de biquíni, agora eu não vou mais por amor ao Evangelho, por amor à palavra de Deus. Aquela mulher que gostava de se pintar, gostava de emborcar a sua cara, gostava de fazer a pessoa de agora não faz mais, cortar o cabelo agora não faz mais. Por amor a Cristo, por amor à obra. Isso é negar a si próprio. Por amor a si. Por amor ao Evangelho. Por amor à palavra. Jesus disse claramente: vós não pode ser meus discípulos se não negarem a si próprio. Está escrito aqui. Livro de Lucas, no capítulo 14, versículo 26. Ele fala para negar pai, mãe, mulher, filho, negar todo mundo. E aí ele pega mais firme ainda. E aquele que não negar a si próprio não pode ser meus discípulos. Aí eu pergunto para vocês: como é que estão os crentes? Estão sendo discípulos ou estão sendo apenas servos? A palavra de Deus me diz que o servo, ainda que ele sabe a vontade do seu Senhor. Lá no livro de Provérbios 29, versículo 19. Ainda que sabe a vontade do seu Senhor, mas não se atina para tal coisa. Ainda que ele sabe que está fazendo alguma coisa que está aborrecendo o seu Senhor, que não está agradando o seu Senhor, mas ele não se atina para tal coisa. Ele não se preocupa com isso. Então ele prefere mesmo ficar de acordo com as suas próprias vontades. Esse é o servo. O servo ele faz assim, sem se preocupar com a vontade do seu Senhor. E olha que ele sabe a vontade do seu Senhor. Mas ele não está preocupado. Ele não está preocupado nem com ele mesmo. Quanto mais com a vontade do seu Senhor. Vamos ver aqui em Lucas 12. No versículo 47, você vai ver o que a palavra de Deus diz. Versículo 47. Veja bem. Aquele servo, porém,
conhece a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Com muitos açoites. Saber a vontade do Senhor, o servo sabe. Saber o querer do seu Senhor, ele sabe. Só que ele não se atina para tal coisa. O interessante disso, irmãos, que esses servos, eles têm conservos. Eles têm conservo. O Senhor trata todos aqueles que não querem obedecer a santa palavra como servos. E aqueles que acompanham esse servo como conservos. Vamos ver no versículo 42 desse capítulo 12. Diz o Senhor assim, diz o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para lhe dar o seu sustento a seu tempo. Esses servos, eles têm os conservos. Que é a mesma coisa de mordomo. Mordomo não é discípulo. Mordomo não é amigo também. Mordomo se encaixa no lugar de servo. E eles têm os conservos. É como aquele que está no púlpito de uma igreja, ensinando para aqueles que estão sentados na plateia, aqueles que estão nos bancos sentados, são os conservos. E o que está aqui é servo. Ele sabe a vontade do seu Senhor, mas ele não ensina para os seus conservos e nem tampouco obedece a vontade do seu Senhor. Por isso serão punidos com muitos açoites. Com muitos açoites. Então a realidade é essa. Veja bem, vamos dar uma olhada aqui em Lucas 14:33. Louvado seja Deus. De Lucas. E assim, pois, todo aquele que de entre vós não renunciar tudo quanto tens, não pode ser meus discípulos. Tudo quanto tem o quê? De prazeres, de fazer a vontade desse mundo, viver segundo o curso deste mundo, andar fora da sã doutrina, fora dos santos mandamentos. Que os santos mandamentos vêm para nós para provar se nós estamos capacitados ou não de renunciar a nós mesmos. A sã doutrina vem para nós para provar para nós mesmos se nós estamos capacitados ou não de renunciar a nós mesmos. Por isso que a igreja tem os santos mandamentos e a sã doutrina para provar para nós mesmos se nós mesmos temos condições de renunciar a nós mesmos. E ele diz que aquele que não renunciar a si próprio, vocês viram aqui? Não pode ser meus discípulos. É a palavra. É a palavra de Deus. Se não pode ser discípulo, é o quê? Servo. E a palavra de Deus me diz que o servo não fica para sempre em casa. João 8:35. Vamos aí ver. O servo não fica para sempre em casa. O que significa isso? Significa que nós estamos vivendo o reino de Cristo na terra, por enquanto. Porque Jesus ainda não veio apanhar a sua igreja. Quando ele apanhar a sua igreja, os que subirem
Cristo nos céus. Mas o servo não sobe, fica. A igreja vai embora para morar na Nova Jerusalém. E para sempre. Enquanto os servos não tem mais. Acabou o seu tempo. Acabou o seu tempo. O seu tempo findou na face da terra. E agora só resta o juízo. Porque são servos. Servos não conseguem negar a si próprio. Então vocês veem aí, ó. O que diz em João 8, versículo de número 35, que diz: o escravo não ficará para sempre na casa, mas sim o filho. O discípulo é considerado como filho, como amigo. Para se tornar filho de Deus, é preciso se encaixar na vontade do Senhor, obedecer os santos mandamentos e viver a sã doutrina da palavra de Deus, para que verdadeiramente seja discípulos e não servo. Porque servo se entra na parte de como escravo. Escravo é o quê? Servo. Não fica para sempre em casa. Então veja bem, a questão do mordomo, também ele não fica para sempre em casa. O servo, que não serve para servir, não serve para nada, irmãos. E assim mesmo sabendo disso tudo, eles ainda não querem obedecer, porque se ele obedecer mesmo, ele vai passar a ser discípulo. Conforme eu disse para vocês, negar pai, negar mãe, negar parente, negar um, negar outro é fácil. Agora negar a si próprio que é o problema. Servo não consegue. Os servos não negam a si próprio. Os únicos que negam a si próprio são os discípulos. A prova disso. Que por causa do amor ao Evangelho, o que aconteceu com os discípulos, a maioria deles foi Marte, com exceção de João, que foi para a ilha de Pátimo. Porque Deus o quis assim, que ele fosse para a ilha de Pátimo. Porque um momento de sofrimento grande ele passou. Segundo os historiadores, não cachei na Bíblia diretamente, ele foi colocado dentro do tacho até a cintura de azeite, meteram o fogo debaixo, para poder ferver ele, vivo. Só que o azeite não queimou, eles viram que não tinha jeito, levaram para a ilha de Pátimo. Entendeu? Agora os demais tudo foi Marte. Inclusive Pedro, na hora da crucificação, falou: vamos crucificar você igual foi seu Senhor. Falou: não me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno disso. Vocês imaginam? Negar a si próprio a ponto de morte. Aonde tem discípulo hoje? Fala para mim. Difícil, né? Por poucas coisas já não consegue negar a si próprio. Já não consegue negar naquilo que eu vos falei, nos vossos prazeres, na vossa vontade, nos vossos caprichos. Já não consegue negar a si próprio para poder servir o Senhor conforme a Escritura. Já não consegue fazer isso. Imagina se for para perder a própria vida. Mas os discípulos têm que estar prontos para isso. Negar as suas vontades, o seu querer. Negar tudo aquilo que ele gostava tanto, mas agora ele nega por amor a Cristo, por amor à obra de Deus, por amor à palavra de Deus, por amor ao Senhor e ao autor e consumador da nossa fé. Se ele quiser ser salvo, tem que ser discípulo para
sentar à mesa com Jesus, amém? Para sentar à mesa com o Mestre, naquele grande dia, ele precisa ser discípulo, e o discípulo nega a si próprio, porque o Senhor lhe disse: ninguém pode ser meu discípulo se não negar a si próprio. Que Deus os abençoe, amém.